seu podcast preferido vai começar. Segura aí. Querido Piauí. QPcast, o seu podcast. Uau. Muito bem, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast do nosso QPcast. Hoje estamos de volta com a nova temporada, não é isso, Suzy Souza? É isso mesmo, de volta com você, né, em mais um episódio. Fique ligadinho, ligadinha com a gente até o final. E hoje nós estamos recebendo aqui duas pessoas maravilhosas, pessoas aí que têm uma fé cristã inabalável, pessoas, eu nem vou falar muito, até porque a Suzy vai entrar com a síntese agora dessas pessoas, e desde já quero agradecer por vocês terem aceitado esse convite, né? Irmã Arinete, Irmã Consolação, né? Que são filhas da Caridade de São Vicente, não é isso? Então vamos lá, Suzy Souza, nossas convidadas. Vamos sim, estamos recebendo com muito carinho, muito prazer hoje a Irmã Maria da Consolação Rodrigues Aires, ela que é natural de Fortaleza, Ceará. Também a Irmã Erilene, não é isso? Erilene Costa Passos, também natural de Fortaleza, Ceará. 27 anos de idade, técnica em auxiliar administrativo, facilitadora de coach motivacional, orientadora educacional, graduação em marketing tecnológico, ainda concluindo, não é isso? E pertence à Companhia das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo. Olha aí, bem-vinda! Muito obrigada. Muito bem, a gente agradece imensamente o convite. Primeiramente, né, Cleison e Suzy, né? Nós agradecemos imensamente o convite, porque estar-se num momento desse de encontro, né? É um momento de encontro. E Com certeza. Que encontro, né? Que encontro! Maravilhoso! Nos encontrarmos com tanta gente, né? Então, as ferramentas hoje faz essa maravilha, né? A gente poder acontecer isso. Com certeza, irmã Consolação, irmã Arinete, é muito bom recebê-las aqui, né? E vamos falar de Deus, vamos falar de tudo que está acontecendo no mundo cristão, né? E a gente, pesquisando um pouco, né? A Companhia das Irmãs Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo é uma instituição que já tem quase 4 décadas, não é isso? Em Paris, não é isso, irmã? Que foi a primeira, não é isso? Como foi essa decisão de vocês? E fala para a gente um pouco, que as pessoas querem saber também sobre essa trajetória do início, um pouco resumido, né? Sobre as filhas da caridade. Eita, a conversa é comprida, viu? Mas aí a gente vai, né, irmã Erilene, aqui juntas, né? Sim. Tentando, assim, colocar, né, um pouco dessa dimensão, né? Do que as filhas da caridade, né? Então, né, as filhas da caridade, elas nasceram, né? Em 1633, isso na França, né, num período de muito sofrimento, né, muita dor, muita fome, muita miséria, peste, né, a peste bubônica. E São Vicente de Paulo e Santa Luísa de Marilac, né, são os nossos fundadores. Eles, naquela época, eles viram essa situação, né, de pobreza, de sofrimento, de fome. Principalmente, né, começou assim com São Vicente, ele vendo isso através de uma família, não é, que passava fome e necessidade, e começou fazendo com umas senhoras, né, que se chamava as damas, né, as mulheres ricas na época, mas só que não deu muito certo, não sabe, porque elas começaram a mandar suas empregadas, não é, a fazer esse serviço com os pobres. No início, né, até que
elas até faziam, né, Irmã Consolação, nesse sentido. Porém, como a irmã disse, né, no tempo, elas passaram, né, depois dos esposos, como é natural, né, os maridos não deixaram mais que elas fizessem esse serviço, porque tinham o serviço de casa, tinham os filhos e todo o estilo de nobreza que elas eram. Por isso que chama-se Damas da Caridade no tempo, né? Isso é bacana, muito importante. De lá para cá, como que ela chegou no Brasil, né? As Olha, Filhas da Caridade. É o seguinte, Cleison e Suzy e todo o povo, né? As Filhas da Caridade, elas surgiram precisamente, né, com uma jovem chamada Margarida Nazô. Foi ela a primeira filha da caridade. Margarida Nazô, Margarida Nazô, Margarida Nazô, eis o grito dos pobres, uma resposta de amor. Então, Margarida Nazô, ela se apresentou a São Vicente, não é? Como ela era camponesa, certo? Ela foi e disse, né, para São Vicente, né, que veio para servir os pobres, que queria servir os pobres, né? E a partir daí outras jovens começaram também a caminhar, né? E até aí realmente surgiu, né, a Santa Luísa de Barilac, que também já ajudava nas confrarias. Ela recebeu essas jovens. Bonito de ver também de Margarida Nazô é um dos dons que ela tinha, né? Não sabia ler no início, né? Porém, a dedicação dela de aprender as letras iniciais, ali cuidando, né, dos animais, né, que ela cuidava, e perguntava a todos que passavam, né, que letra é essa? Ela ia aprendendo. E o Olha A com que B, interessante. não é? Assim ela ia aprendendo as letras para que no futuro, logo depois, né, dentro da própria, ainda não companhia, mas no serviço com os pobres, ela ensinava as meninas do campo, pobre, também a ler, aprendendo dessa forma, né? Certo. Vocês fazem parte de uma paróquia da região de Picos, né? Isso, qual é essa paróquia? Desde que vocês chegaram no estado, na região, que vocês fazem parte dessa paróquia, como é? Pronto. Inicialmente, nós fazemos parte, né, da paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Bocaina, porém, nossa comunidade fica localizada em Sussuapara, ali no centro, né, na sede do nosso padroeiro, São Sebastião. A irmã Consolação, ela pode explicar um pouco mais, porque eu sou bem recente aqui, né? Eu só tenho, dentro aqui do Piauí, na minha missão, eu estou com 1 ano e meio, mais ou menos. Eu cheguei em agosto do ano passado, do ano retrasado, né? Ainda não completei nem os 2. Certo. Pois bem, a pedido de Dom Plínio, né, porque para a gente vir para um lugar é necessário, né, o pedido do povo, ou o pedido do bispo, ou o pedido do padre, né? Mas nisso, Dom Plínio, ele pediu, né, a nossa visitadora, mandou carta e tudo para que a gente pudesse se estabilizar ali em Sussuapara, visto a necessidade, né, que Bocaina é uma cidade, né, Sussuapara outra, e é uma paróquia com 2 cidades. Então, ele pediu para que a gente pudesse ajudar nessa dimensão da organização, né, e na evangelização. E assim foi em 2017, né, início de 2017, a gente chegou ali em Sussuapara. Certo. Além de Sussuapara, Bocaina, vocês também fazem trabalho, já foram convidadas a fazer trabalho em outros locais, outras paróquias, como é? Sim, nós temos uma missão bem ampla dentro da diocese. Cada irmã, eu acredito que tem sua função, mas particularmente a minha dentro da diocese de Picos, né? Eu ajudo na coordenação diocesana da infância e adolescência missionária e também no COMID, que é o Conselho Missionário Diocesano, né? No caso, onde, de fato, a gente precisa ir viajar nas cidades para fundar as IAN, né? A infância e adolescência missionária, como também ajudar o povo em toda a diocese, esse amor missionário, né? Esse ardor pela missão. A gente dá essa motivação e as comunidades também nos chamam, né? As paróquias, para pregar retiros, encontros e assim os demais. A irmã Consolação pode aí dizer a parte dela também. Muito bem. Muito bacana. É o seguinte, a nível de diocese, né, nós estamos não só com trabalhos, né, de evangelização pastoral, né,
Nós estamos nas comissões da família, que é pastoral familiar, EACC, não é? Nós estamos também com o grupo de opção de vida para os jovens, para discernir, né, o seu caminho, o seu projeto de vida. O que é que você quer para a sua vida? De onde venho? Quem sou eu? Para onde vou? De onde venho? Quem sou eu? Para onde vou? De onde venho? Quem sou Olha eu? aí. Para onde vou? De onde venho? Quem sou eu? Para onde vou? É necessário a gente saber para onde vai e nossas origens para poder você saber o que fazer. Então, nós estamos, não é, também na comissão de catequese, viu, de evangelização da catequese, na questão da formação, né, da organização e na formação. E dentro disso, né, da dimensão mesmo do trabalho, do serviço com os pobres, nós estamos no Centro de Apoio à Pessoa em Situação de Rua, que fica justamente aqui em Picos, né, ali pertinho da Arte Mármore, olha aí fazendo uma propaganda aí da Arte Mármore. O que eu lhe disse, Suzy, a irmã Consolação, ela tem essa energia. Essa- né? E é um trabalho sempre dinâmico, então, né? Não muito. tem tristeza, não. E ressaltando a questão do grupo de opção de vida, ele é um grupo da companhia, né? Nós, das Filhas da Caridade, onde a gente, de fato, trabalha com os jovens em toda a diocese, né? Ultimamente, tivemos o último encontro agora em janeiro. Foi agora em janeiro. Janeiro né? para Finalzinho de fevereiro janeiro. foi. Então, este Isso. encontro teve jovens de Fronteiras, né, Pio Nono e assim, Ipiranga, né? Normalmente a gente trabalha com todos esses jovens, né? Sussuapara, Picos e demais regiões. Certo. Como foi essa escolha de vocês? A gente pode chamar de escolha, de um chamado. Quando foi que vocês Inspiração. se decidiram se tornar filhas da caridade de São Vicente de Paulo? Muito bem, isso a gente chama, né, justamente de vocação, né? Porque, assim, Vocação. muitas vezes a gente pensa que vocação, né, dentro da dimensão de ser doutor, de ser professora, de ser, né, tudo isso, médico e qualquer profissão, isso é profissão, né? Porque vai dentro do âmbito do fazer. Então, nem sempre o que eu faço me realizo como pessoa humana, certo? O que vai me realizar como pessoa humana é o que eu sou. O que eu quero ser como pessoa, né? Então, você vai ser pai, você vai ser mãe, você vai ser irmã, freira, você vai ser um padre, você... Não quero isso, eu quero só simplesmente viver a minha vida, não é? Tá? Tudo bem. Então, dentro disso, né, a gente se realiza. Eu sou natural de Fortaleza, fazia parte de grupos de jovens, lá no bairro Montese, certo? Fortaleza, eu adoro ir para Fortaleza na Tem praia. parentes Olha, lá. só para quem não sabe, o bairro Montese fica pertinho da rodoviária, viu? Que chama de Olha rodoviária aí. grande. Tá certo. Tá certo? Então, o nosso bairro, a minha família mora por lá. E aí, nesse bairro, né, a nossa paróquia era muito movimentada, eu era também catequista. E aí, certo dia, né, me veio, né, essa inspiração. Mas eu digo a vocês que minha vocação ela surgiu desde o ventre materno, viu? Porque a minha mãe, quando estava muito difícil, né, para mim ter, e aí ela sentindo as dores, eu não nascia, e a parteira, que eu já tô com os meus 60 anos, viu? O espírito é de quem tem menos de 20. Porque a senhora tem essa energia, essa coisa. Pois é, eu sou do tempo ainda da parteira. E aí a parteira chegou, a dona Sena, com o nome numa faixa, botou na barriga da minha mãe, e a mãe perguntou, dona Sena, o que é isso? Não, é a faixa de Nossa Senhora da Consolação. Aí ela se levantou e disse, eu vou chamar por esse nome, né, numa vazante. Meu pai lá, meu avô era criador de gado, e a gente morava nessa passava um riacho. E ela gritou, né? Maria da Consolação, vem cá. E ela sentiu uma dor mais forte e a parteira disse, está nascendo. Aí, se for menina, eu vou botar esse nome. Quando eu nasci, e ela levantou, aí a mãe perguntou, o que é, menino ou menina? Não, é menina. Pois então é Maria da Consolação. E aí, pronto, fui crescendo, né? A juventude chegando, trabalhando.
Foi uma ruptura muito grande, né? Porque eu já tinha uma vida assim como estabilizada, é professora, né? E tudo. A família aceitou? A família, ela De aceitou e não, né? Porque logo no começo, assim, é muito difícil eles aceitarem totalmente, né? Imagine você já estabilizada, trabalhando, carteira assinada e tudo, e de repente você fazer essa ruptura, não é? Meus amigos sim. perguntavam, diziam desse jeito, que é isso, Consolação? Você, por acaso, teve alguma desilusão amorosa? Aí eu disse, não, de jeito nenhum. Olha aí, gente. Desse Foi jeito. o chamado, como eu estou falando, como a senhora já falou também, a vocação para servir, né? Para fazer esse trabalho para as pessoas mais humildes, esse trabalho que vocês têm feito em todo o Brasil, e são mais de 20 mil irmãs, falando isso de a nível mundo, De né? nível de mundo. Pegando todos os países que vocês fazem essa atuação. É sempre esse grupo de 3, 4, tem um número específico de irmãs que vão para essa província, não é isso? Seria isso? Né, irmã? Seria isso? Marilene, ela pode... Província. A gente tá fazendo assim, viu? É tipo um ping-pong. Pronto, aí. É como eu e a Suzy aqui. A gente Exato. faz isso também. Bom, em relação... Se faz uma comunidade a nível trindade, não é? A exemplo da Santíssima Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, uma comunidade ela não se forma se não for no mínimo 3 irmãs, 3 filhas da caridade em cada comunidade, né? Assim como somos aqui em Sussuapara. Logo mais estará chegando nossa 3ª irmã, né? E assim, de fato, como a irmã explicou para vocês, né, é um chamado, é um pedido das irmãs pelo bispo, às vezes por nossa necessidade, porque aonde estão os pobres, ali deve estar uma filha da caridade, né, porque nossa missão é essa, né, a caridade de Cristo crucificado que nos impele a servir. E nesse impelir nos leva a todo lugar, né, no mundo inteiro. Está ao encontro daqueles que mais necessitam. E assim, por exemplo, as Filhas da Caridade, em Fortaleza nós temos várias obras, como aqui nós trabalhamos e já falamos, né? Mas, por exemplo, em outras comunidades da nossa própria província, nós temos escolas, hospitais de maternidade, nós temos abrigos, que é lá de longa permanência a idosos, né? Porque nós não chamamos mais de abrigos, né? Porque o lá de longa permanência, o idoso ele vai por sua vontade, né? Na nossa casa tem essa liberdade dele querer ir, né? E ser muito feliz e realizado lá, né? Então, em tantas outras obras, como também vocês sabem que a população lá em Fortaleza, sou natural de lá, né? Como também disse, não sou do Monteso, mas sou da Vila Peri, né? Então, mais distante da praia, mas temos a brisa do mar, né? Então, lá no meu bairro, nós trabalhávamos sempre com esse sentido do serviço dos pobres. Eu, na minha missão de jovem, né? Eu era da Sociedade de São Vicente de Paulo, que é outro ramo da nossa família vicentina, mas como leiga, né? Leiga, sentia aquele... trabalhava, evangelizava, passei por todos esses processos, né? Então, assim, como orientadora educacional, ainda jovem, também muito realizada, né? Porém, ainda sentia aquela coisa, né? Faltando algo dentro do nosso coração, né? E assim, como a irmã Consolação frisou bem, né? Quando é um chamado, uma missão, não uma profissão, era realizado dentro da profissão, não é? Isso. Porém, ainda faltava algo além disso, né? E Deus chamou e me fez vir até aqui, né? Isso é muito mesmo. importante. Eu É, queria com saber certeza. de vocês, irmãs, o seguinte: como é que vocês veem o papel da mulher hoje na igreja? Porque antigamente, se a gente for voltar alguns séculos atrás, ou até algumas décadas atrás, a mulher ela não tinha esse papel assim mais protagonista dentro da igreja, e hoje a gente vê essa diferença no dia a dia. Eu queria saber para vocês como é essa experiência no dia a dia. Olha, é o seguinte, né? A gente vê que essa dimensão de alargar a tenda, né? De abrir espaço, essa dinâmica, né? Que a igreja ela assume hoje com a sinodalidade, né? O Papa Francisco ele trouxe muita abertura, né? Dessa forma, né? Para as mulheres. Porque, na verdade,
as mulheres sempre foram as mais portadoras da evangelização. Né? Isso aí é Desde notório. o início, né? Quem estava ali para anunciar que Jesus Ressuscitou. ressuscitou? É, né? Maria, né? Exatamente. Madalena, né? Madalena. E desculpe. quem estava ali em todo momento, né? Então, com Jesus eram as mulheres, né? Claro que tinha os discípulos, mas como papel fundamental, as mulheres estão sempre nas passagens principais, né? É verdade, é verdade. E, além do mais, né, quem trouxe ao mundo o Filho de Deus? Foi uma mulher, lógico. Pois é. Exatamente. Então não te poderia ser Falando do diferente. Papa Francisco, aproveitando para falar, a gente está aqui hoje gravando, a gente sabe que ele está passando por um momento delicado, né, de saúde. Inclusive, nós desejamos de todo o coração pronta recuperação para o Papa. Mas queria saber de vocês, irmãs, no seguinte exemplo. Vamos supor que o Papa Francisco ele esteja terminando o papel dele na Terra e que venha um novo Papa. Mas o Papa Francisco ele ainda é bem resistente, eu sei que ele vai se recuperar, com fé em Deus. Vocês acreditam que um novo Papa ele pode surgir da América Latina, da nossa região, falando de Brasil, assim como o Jorge Mário Bergoglio, né, da Argentina, não é isso? Ele pode surgir da Europa, daquela região. Qual seria esse novo Papa? Pela tendência que hoje vai seguindo o mundo. Olha, é o seguinte, né? A gente... É meio complicado, né? Essa sua pergunta aí como é que o pessoal fala? É cabiciosa. Porque, assim, né? A gente sabe que a tendência, né? O Papa Francisco, né? O legado dele foi muito diferente, não é? E ele trouxe, assim, uma abertura muito grande para a igreja, não é? E que tem certas linhas... né, que não gostam, certo? Mas isso aí a gente sabe que ninguém vai nunca animar todo mundo, ou então você não vai agradar todo mundo. Isso aí é verdade. Você tem que agradar a Deus, né? E ser verdadeiro e ser coerente com a palavra de Deus. Quanto a isso aí, é complicado a gente falar, porque o Espírito Santo, ele sopra onde quer. Ele sopra onde quer, como quer, em quem ele quer, né? Então, a igreja, ela se deve colocar na posição de acolher e de rezar, né, para que o próximo que venha traga um legado que seja coerente com a palavra de Deus, coerente com o que Deus quer para a humanidade, que é a questão da justiça, né? Porque a gente sabe que o que está acontecendo no mundo de guerra, de sofrimento, isso daquilo, é por falta de justiça. Muita gente passa fome, muita gente não tem casa, muita gente não tem salário digno, porque tem alguns que querem muito, certo? E retém, né, pela ganância, pelo poder, pelo prazer, porque o pecado da humanidade é o ter o prazer e o poder, né? Isso aí é o pecado que nos conduz, que infelizmente muitas vezes nós seres humanos somos limitados e a gente se deixa levar por aí. Mas que o próximo Papa, ou, né, dependendo da situação, rezando pelo Papa Francisco, né, porque a gente está aí no ano do jubileu, não é? Justamente, né, dos peregrinos da esperança. Vamos manter nossa esperança, né, para que ele se restabeleça, né, para que ele possa terminar o seu legado, né? E se chegou ao final, vamos rezar para que o próximo seja bem-vindo e faça bem feito, né? E é como o Papa mesmo, Francisco, ele tem para nós, né? Esse sentido da abertura, além daquilo que é esperança, né? Esperançar com alegria, mas também o acolhimento, né? O acolhimento, eu acho que é uma palavra muito profunda dentro da missão do Papa Francisco, né? Às vezes, como a irmã disse, né, as críticas sempre vai acontecer. Nós tivemos um Papa que era taxado como Papa só da juventude, né? Então, mas que
logo depois que diz que precisamos de santos de calça jeans. E olha aí quem temos aí, Carlos Acuti, né? Já vi. Já chegou o santo de Isso calça mesmo, jeans. Então, santo jovem. esse olhar que nós temos que ter, de fato, é do Espírito Santo, né? Um olhar profundo e de esperar com alegria e fé, né? E não deixarmos de rezar, né? Isso é o mais importante. É importantíssimo. Falando em justiça, como é que vocês abordam essas questões sociais e de justiça no dia a dia? Olha, no dia a dia, dentro da nossa realidade hoje, aqui em Picos, eu acho que é mais profundo, né? Mas que nós trabalhamos com pessoas em situação de rua, né? Pessoas que, de fato, a justiça passa longe, vamos se dizer isso, né? Aqui eu sinto Poder muita... público também, às vezes. Infelizmente, assim, é uma das coisas que nós sentimos falta, acredito, né? Nesse sentido de um olhar mais profundo para eles, né? Porque... trazendo para a realidade de Fortaleza, é muitas pessoas em situação de rua, comparando com aqui. Aqui não é 5%. Né? Porém, apesar de lá ser um número maior, tem uma assistência, tem casas de apoio, tem não só o centro de apoio que é da igreja, como o nosso, que é da diocese, que nós estamos lá para servir. São voluntários e voluntárias que doam aquele tempo para fazer as refeições. A gente vai lá, vai abrir, vai cuidar, vai acolher. Das pastorais, né? Das pastorais, de 3 paróquias aqui de Picos, né? Isso, é da paróquia, né, da Catedral, Nossa Senhora dos Remédios, da paróquia São Francisco de Assis, no Junco, e a paróquia São José Operário, né, ali na São José. E são pessoas que são dos movimentos dos grupos pastoral familiar, CCE, Coroinhas, Ministros da Eucaristia. Os textos das mulheres, dos homens, os vicentinos. vicentinos. Os vicentinos. Então, são pessoas que vão lá, fazem a comida, né, o jantar, e fazem o serviço também. Lá é o centro de apoio. Eles chegam, certo? Para tomar um banho, fazem um embelezamento, corte de cabelo, barba, né? As mulheres... corte de necessitando unha, curativos, também já isso é levanta a conosco. autoestima, né? Justamente, viu? Já levanta a autoestima. E aí depois tem uma roda de conversa, viu? Tem uma roda de conversa bacana. Quem às vezes deles aparece que sabe tocar violão. Eles mesmos fazem a festa, né? Nossa, que bacana. E aí depois tem o jantar, não é? Aí depois do jantar, aí... se conclui. É no estilo do Padre Júlio de São Paulo, não é? Isso que faz mesmo, com certeza. Aquele acolhimento, aqueles que mais precisam. Eu queria saber de vocês duas irmãs, qual foi o momento assim mais emocionante, mais delicado que vocês já tiveram de experiência em todos esses anos fazendo a obra de Deus que vocês têm feito, né? Se teve assim algum caso que marcou, que acredito que todo dia deve ter muitas coisas, né, que devem emocionar, mas algum que vocês lembrem que vocês sentiram ali uma ajuda que vocês tinham que dar espiritual, um acolhimento total em todos os sentidos? Olha, eu vou colocar aqui um caso que foi ainda, né, como irmã jovem, né? Isso foi numa cidade, não, daqui foi no Piauí, mas não vou falar onde para não gente não, né, direcionar a coisa. Verdade. Foi uma senhora que ela estava com um ferimento, ali já estava numa metástase, né, de um câncer. E ela era muito pobre, certo? A casa. Umas pessoas chegaram, né, para a gente e disseram: irmão, olha, tem uma casa ali que a gente não consegue nem entrar, porque está fedendo muito, muito podre. E nós perguntamos: vocês nunca entraram? Aí disse: não, porque o senhor lá não deixa a gente entrar. Isso era o marido dela? Isso. Então nós chegamos, batemos palmas e tudo, né? Tinha a irmã Catarina, era eu, irmã Catarina Freitas, essa já é falecida. E quando nós entramos, essa senhora estava deitada numa rede. O ferimento dela era justamente na barriga, não é? Já estava saindo, necrosando, né? E quando nós entramos, que ele deixou a gente entrar,
É gritante isso, viu? Já estava com bicho. Meu Deus do Está céu. apurando, né? E aí Meu a gente, eu Deus. sei que né, deve colocar isso, mas só para você ver a situação gritante. Então, nós tratamos de cuidar dessa ferida, não é? De limpar. Com amor. Isso, Com tudo. de limpar, não é? Para que ela tivesse uma morte digna, limpa. Então, foi cuidado disso aí, não é? Fomos fazendo os curativos, né? Tampando o espaço, né? E tudo, todo dia indo lá. E para mim isso eu nunca esqueci, viu? Todo mundo merece uma morte digna, uma boa morte. E ela teve essa morte digna. Depois, né? As pessoas, aí a gente conseguiu com que as pessoas entrassem na casa. Limpamos toda a casa, né? Convidamos, porque ela tinha 3 filhos, né? O esposo e 3 filhos. Conseguimos fazer toda a limpeza na casa, não é? A partir daí ela faleceu, né? Lógico, né? Disso aí. Mas ela faleceu limpa. Com a dignidade. Ela Ela falava, né? Ela falava. Só que é muito pobre, não é? Num lugar muito pobre, porque esse local que a gente estava era um lugar muito pobre. Mas vocês levaram a alegria ali naquele momento difícil que ela estava passando, conseguiram trazer ali uma alegria para ela, para aquela alma, um alento, né? Misericórdia, uma né? misericórdia. Existem muitas situações, né? Assim, dentre essas que a gente já não consegue mais resgatar, mas e outras que são marcantes porque a gente vê a recuperação, não é assim, a reviravolta no caso da vida, né? Como lá no Ceará a gente fala muito. E em Fortaleza ainda como pré-postulante na primeira etapa, né, de formação, a minha promotora vocacional, irmã Patrícia, né, a gente tinha uma experiência muito forte, né? Ela levava sempre a gente para esse sentido do servir a pessoas em situação de rua. Lá em Fortaleza mesmo, a gente tem todo um olhar da beleza que é as praias, mas também tem aqueles lugares bem fortes, né? Ali próximo da Santa Casa antes, agora já não mais, né? Mas no tempo que eu estava lá, era conhecido como a Cracolândia de Fortaleza, né? Você já vê pelo nome. Então, para mim, aquela experiência, nem o motorista, eu nunca esqueci esse fato, né? No tempo quando a gente se colocou aí, a irmã teve que ir dirigindo e eu fui com ela, né? Porque as que tinham coragem éramos nós mesmos, né? Então, essa experiência de ir, né? Porque era tiroteio, era muitas coisas que acontecia lá naquele momento, com ou sem sendo irmã, né? Então, fala como Galvão Bueno, haja coração. Haja coração, de fato, né? Então, quando eu estava lá, me marcou muito uma pessoa, né? Assim, muito magro, né? Sem citar o nome e tudo, porque graças a Deus ele está, né? Então, nesse sentido, os dedos todos queimados. A gente via as pontas dos dedos comidos, né? Assim como queimados mesmo, os dedos todos amarelos, de só drogas ali 24 horas. Então, ele já não tinha nem, né? Então, a gente conversamos com ele e logo criamos a amizade naquele momento, porque a gente precisa estar com eles, sentar com eles e ouvi-los. Assim, a gente consegue se aproximar. Até que eles deixaram a gente entrar no conhecido Bocadas, né? Lá, então, para a gente entrar, tinha que ir um na frente e dizer assim, olha, as irmãs, eu só vi assim, aquela realidade para mim foi muito forte, né? Então, eram buracos, né? Porque para se esconder da polícia no tempo, né? Então, eram de fato buracos que eles ficavam, né? Aqui a casa, você pensa que é a casa, mas eram todos buracos. Aí era uma casa que tinha bem umas 10 dentro, assim, de buraquinhos, né? Para poder se esconder, fugir, esconder drogas e tudo mais, né? Então, tudo acontecia ali dentro, né? Então, quando chamou, nós gritava assim, é as irmãs que estão passando. Aí eu só via um pulando, correndo para um lado, e era droga, escondendo, mesmo a gente vendo, né? Então, mas dentro dessa realidade, me marcou esse de início, que ficava no muro, né? Todos aqueles ficavam ali no muro se drogando, a gente aconselhava, conversávamos, e passamos ali
ter um ponto concreto, né, de missão, porque nós íamos para fazer os curativos dele. Foi onde eu aprendi também primeiros socorros com essa irmã, para ajudar esses pequenos cuidados com eles. E lá, este homem, depois passou-se o tempo, eu tive a oportunidade de mudar, né, de casa, todo um processo de formação, até que eu retornei já como irmã de seminário, né, uma oportunidade que tivemos de fazer essa visita. E a gente encontrou ele recuperado, né? Então, assim, e ele disse para a irmã, para nós, assim, uma coisa muito forte, né? De que hoje ele consegue ser outra pessoa, né? Então, nesse sentido, é olhar humano e ver a recuperação dele naquilo que nós demos um pouquinho, amor e dignidade, né? Como é um dia comum hoje na vida de uma freira, na vida de vocês? Vocês lidam com questões como solidão, isolamento, ou não? É sempre muito ativo, desde a hora que acordam, tem a oração. Como é um dia típico na vida de vocês? A nossa dinâmica de vida, não é? Pode-se dizer que não é nada de comodismo, de tranquilidade, assim como se diz. É contemplativa na ação. Porque a vida da filha da caridade, ela deve ser contemplativa na ação. São Vicente de Paulo, ele dizia para as filhas da caridade assim: se por acaso você estiver na oração diante do Santíssimo e um pobre bater na sua porta, certo? Ele dizia assim: deixe Deus por Deus. Quer dizer, deixar o Deus do sacrário para ir atender Deus que está lá fora ali esperando. Então, isso é a contemplação na ação, né? Então, a gente não estar numa vida contemplativa, porque o nosso carisma, né? Ele é o carisma. Aliás, foi as primeiras irmãs, certo? Como se diz, né? O pessoal conhece como congregação, né? Nós somos uma companhia, né? Mas nós fomos as primeiras no mundo a não ser de convento, né? Então, em 1633, que as irmãs, elas viviam só dentro do convento, né? Enclausuradas. Então, elas faziam um trabalho de educação, mas dentro do convento, né? Os alunos iam para lá, para dentro, ficar... como é que a gente diz? Que eles internos, né? Que era naquele tempo dos internos, né? E quem podia pagar, né? Isso era interno. Mas as filhas da caridade, elas tinham como legado a rua. Aliás, elas surgiram por conta disso, viu? Na França, né, no início, elas saíam com um cesto de pão nas costas e um caldeirão de sopa, dando às pessoas que estavam na rua, situação de fome. E aí, eles vendo isso, né, eles diziam assim: são filhas da caridade. As pobres. Daí que surgiu o nosso nome. Daí que surgiu o nome. Os pobres que nos deram. Aí, São Vicente de Paulo, ele vai dizer para as irmãs, para as primeiras irmãs: olha, quem deu o nome para vocês foram os pobres. Ele disse: não fui eu, nem Mademoiselle Legras, que é Santa Luísa, e nem Padre Portai, que era justamente que ele ajudava a São Vicente. Era um padre jovem que ajudava a São Vicente. Então, ele disse: foram os pobres. Foi Deus, foram os pobres. Então, a gente levou esse nome porque a gente vivia justamente nessa questão da rua. Então, o nosso dia é assim. Nós vamos falar do nosso horário. Viu? Todo mundo aqui vai saber. Da nossa rotina, da nossa A rotina, dia a viu? dia. Então, queridas jovens que estão nos ouvindo, viu? Isso só para, Bocaina. De todos os lugares, região. viu? De todo mundo. Todo mundo. De todo mundo. A Aí internet você tem vai isso, né? encontrar uma filha da caridade. Se você quiser ser filha da caridade, você vai encontrar uma em tantos lugares, porque só no Brasil nós estamos em todos os estados do Brasil, viu? Somos 6 províncias no Brasil. Então, quem quiser pode nos encontrar. É o seguinte, nós temos, né? Nós nos levantamos 5h30, certo? A gente começa a nossa oração 15 para as 6 e vamos na oração até às 7h30, certo? Uma oração vocal, que a gente chama, né? Que é uma oração universal da igreja, né? Que Liturgia é comum da das liturgia horas. das horas, não é isso? E depois também nós temos a oração do terço.
Depois disso aí, né, vocês pensam que a gente tem alguém em casa fazendo nossas coisas? Tem não, viu? Lá em casa não temos funcionários. As funcionárias somos nós. Sim. Nós lavamos roupa, nós passamos, nós limpamos casa. Fazemos as fazemos refeições. as comidas lá em casa, quem faz somos nós. Então é definido assim, cada dia é uma de oração, cada dia é uma de oração. Depois dessa que é de oração, ela também é de cozinha. Enquanto que as outras duas, uma vai para casa, limpar a casa, né, a outra vai para as plantas, cuidar das plantas, e assim vai. Então, amanhã. Aí, à tarde, nós temos, também tem os estudos, certo? Nesse horário da manhã, não é? Irmã Erilene é uma irmã que está assim, em formação, porque não fez ainda os votos, né? Os votos. Na companhia somos irmãs jovens, até 10 anos de Isso. vocação. Ah, Né? Vou fazer 4 anos ainda de vocação. Né? tá mais perto. Tá. Então, aí, depois, né, nós temos também as visitas, né, nas famílias. Nós temos, a partir da tarde, a gente já faz, né, a nossa oração da tarde, antes de ir para o centro de apoio, porque nós vamos segunda, quarta e sexta para o centro de apoio à pessoa em situação de rua. E passamos a tarde toda, né, esses dias. Quando a gente não vai para o centro de apoio à tarde, nós estamos fazendo visita às famílias, né, tanto dentro de Sissoapara como nas comunidades, no final de semana também, né, nas comunidades Ou rurais. seja, de domingo a domingo tem... De domingo a domingo. Nós Agora, não- uma coisa muito importante, né, irmã Consolação, que essa é a nossa rotina. Porém, os imprevistos são bem maior do que a rotina, né? Porque nossa vida ela é assim, né? De fato, é uma surpresa, é alguém que bate na porta, é uma necessidade maior e a gente está disponível para isso, né? Além de cuidar das pessoas que necessitam de ajuda, de cuidados, essa parte dos afazeres da casa faz parte também da tradição e da herança da ordem, no caso São Vicente. Sim, é muito interessante, assim, eu acho que ver, né, o olhar dos nossos fundadores para nós. Eu posso dizer agora bem firme a questão dos estudos, mas a irmã Consolação já passou por isso com certeza, né? E olhando, revendo os escritos, porque nós temos muito documento, nós temos as cartas que são escritas por ele, por São Vicente, né? Santa Luísa, as cartas dela. Então, são documentos que nos mostram e regulamentos, como ele dizia, a hora de acordar, o que tinha que fazer, como fazer, né? Como cuidar dos pobres. Então, ele dizia o rotineiro. E eu me deparava, eu dizia assim, meu Deus, o que a irmã fala e o que nós vivemos é o que está escrito há anos atrás, né? Há quase 400 anos. E é aquilo que nós vivenciamos até hoje. Eu queria saber, de vocês uma coisa, nessa caminhada de vocês, nesse tempo todo, já chegou algum momento de vocês pensarem, porque pensar, todo mundo pensa às vezes em alguma coisa, Sim. mas de pensar em desistir, porque a caminhada é árdua, tem muita coisa Isso. que é feita no dia a dia. Já passou isso pela mente de vocês? É interessante você tocar nesse ponto aí, não sabe? Mas eu queria, antes de tocar nesse seu ponto aí, eu queria dizer que, além disso tudo, nós ainda temos que dar conta da questão profissional, porque a comunidade, ela pede que a irmã, ela faça um estudo de nível superior para ajudar melhor os pobres. Então, nós temos, né, como você disse aí, por exemplo, eu sou pedagoga, tenho teologia, né, a gente trabalha, né, mas nós nos formamos, né? Para melhor servir, né? Nesse sentido. Para melhor servir. Não é qualquer faculdade, mas Faz todo aquela sentido. que vá servir aos pobres, né? Aquilo que dentro das obras, dentro da missão, a necessidade de onde estamos. Então, voltando aí, né, Cleison? Diga lá. Olha, minha esse, Consolação. viu, Suzy? É o seguinte, nós, só para você ter uma ideia, a vida religiosa, ela faz, né, os 3 votos, né, de pobreza, castidade e obediência. Nós fazemos 4 votos, sendo que o nosso voto prioritário, que é o que nos torna filhas da caridade, é o serviço de Jesus Cristo na pessoa dos pobres, certo? É o serviço dos pobres.
Os outros 3 votos a gente vive para melhor servir. Nós não somos, né, não temos votos perpétuos, né, porque vocês sabem que as religiosas, elas são votos perpétuos, quer dizer, para toda a vida, né? Então, se entrou, faz os votos perpétuos. As Filhas da Caridade, Sim. São Vicente, ele nunca quis isso para as Filhas da Caridade, votos perpétuos. Então, nós não fazemos votos perpétuos. Agora, quando a gente entra, né, a gente tem que entrar para a vida toda, não é isso? Não sei se você conhece aquela citação bíblica, né, que vai falar justamente isso. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Né? Já vi essa passagem. Não estou me recordando muito, mas eu já então, vi. Na Bíblia, ouvi também. Justamente. Então, é o seguinte, a gente pensa nisso. Mas a nossa Companhia das Filhas da Caridade, as nossas constituições, elas rezam que nós devemos renovar nossos votos anualmente. É anualmente a renovação dos então, votos? Todos os anos, 25 de março, aliás, nós vamos fazer agora. Tá próximo, né? Tá bem pertinho, né? A irmã Erilene não fez votos ainda, então eu não renovo ainda. Ela não renovou ainda, certo? Mas tem um porém aqui para ela, viu? Quando der 7 anos de vocação, se ela não renovar, ela é convidada a sair, porque não pode ficar se não fizer os votos. É. E nós que já fizemos, né, no dia 25 de março, se por acaso, né, eu não estiver bem, eu não quero mais, né, e tudo, né, você simplesmente chega para a sua visitadora, para os nossos superiores, certo? Porque pede antes, né? No caso, vai para a França. Você pede em novembro, né? Em novembro, cada ano, em novembro, a gente faz uma carta de pedido de renovação. É feita a próprio punho? Como é feito, a gente faz, né? A gente faz através, primeiramente, né, de momentos de espiritualidade, de oração, de retiro, né? E então a irmã ela vai, né, fazer uma avaliação da sua caminhada, né, e tudo, né? E aí ela verifica se realmente ela quer ficar, porque é assim, né? Não adianta a pessoa ficar sem gosto, né? É verdade. Ou simplesmente ficar porque não quero sair, ou porque eu não arranjo um trabalho. Aí entrou no comodismo, né? Não é nem missão. Eu já te falei, Suzela é demais. É maravilhosa. Maravilhosa. Já falamos dos desafios, né? De muitos desafios, não são poucos. A gente cearense, sabe, né, irmã? Mas a questão das recompensas da vida religiosa. O que é que vocês contam pra gente sobre essa parte que vocês se sentem realizadas, recompensadas, aquele que dá aquela paz assim no coração, na mente, de que vocês estão fazendo a coisa certa, estão no caminho certo, estão onde deveriam estar. Uma das coisas que nos leva a isso é a realização. Dentro da realização é a felicidade, né? Quando a gente se sente feliz naquilo que fazemos, nós nos realizamos por completo, né? Como a irmã Consolação já colocou, né? Não é trabalho, não é uma dependência. Tipo assim, eu não precisei... eu vou ser filha da caridade, jovem, eu tinha 19 anos quando eu decidi, né? Então, muito jovem, né? Então, eu vou ser porque não tenho trabalho. Pelo contrário, eu já morava sozinha com 19 anos, né? Já morava sozinha, independente, trabalhava, tinha toda uma estabilidade de vida, porém, não se sentia por completo. A questão é essa, né? A realização é o se sentir inteiro onde estamos, né? Como a vida matrimonial, você só se sente realizado e feliz se a vida é em comum e conjunto, não é? Assim também, para a minha vida, eu acredito, né, assim, uma das recompensas maior é sentir que Deus olha no nosso coração, todos os dias olha para a gente e diz, eu te amo e eu te escolhi. Né? Isso é a maior certeza que nós temos que ter. E um ponto importante para nós é ver o Evangelho, né, irmã Consolação, e vocês também, em relação ao Evangelho de Mateus 25, né? Bendito, vinde benditos de meu Pai. Então, ele diz isso para nós quando nós estamos fazendo o quê? Quando tu fizerdes, quando encontrar aquele que está desabrigado e der abrigo, quando der
água a quem tem sede, quando der comida a quem tem fome, né? Então, vestiu nu. E se a gente faz isso, Jesus nos diz, vinde bendita, eu te espero, não é? Que maravilha, É. que coisa boa. Viver justamente, né, as obras de misericórdia, né? Eu digo assim uma coisa assim para vocês, né? Eu creio que não existe maior felicidade do que você ver uma pessoa, não é, caída no chão, certo? E você reerguer aquela pessoa e dar dignidade a essa pessoa. São Vicente, ele dizia para as filhas da caridade, né, que elas deveriam pensar o que Jesus fez na terra. Né? O que Jesus fez na terra? Pois é isso que você tem que fazer. É isso. Então, seguir esse projeto, né, de Jesus Cristo, seguir esse legado de Jesus Cristo, é isso que nos torna felizes. É isso. Quando eu resolvi sair de casa, a minha irmã, né, casada a Chaguinha, que eles vão assistir esse podcast lá em Fortaleza. Opa! Então, ela Que bom. chegou para mim e Toda disse a assim... comunidade. A comunidade das irmãs, vamos até Das espalhar pelo famílias. mundo todo aí, viu? Que Então, bom. olha, ela chegou para mim e disse, Consolação, é isso mesmo que você quer? Você tem certeza? Porque eu casei com o Júnior, que é o meu cunhado, né? São casados até hoje, graças a Deus. Eu casei com o Júnior e diante do altar eu disse que era para a vida toda. Você tem certeza que você quer para a vida toda? Aí eu disse, eu vou, Chaguinha. Eu vou. E olha que eu era jovem lá em Fortaleza, era muita banda, né? Chiclete com banana, banda mel, banda beijo, e era tanta coisa. Ó, terra do forró. Terra do forró. Com certeza. Mas o que torna a gente feliz é ver o evangelho acontecer na íntegra em cada pobre que a gente encontra, em cada pessoa que precisa de uma escuta, que chega lá em casa, bate a porta e diz, irmã, eu quero conversar com a senhora. E você escutar a pessoa e dar um conselho ou simplesmente chorar com ela também, não é? Porque a humanidade, ela deve existir dentro de nós. Nós somos humanas, né? Eu acho que às vezes as pessoas olham assim, né? Mas é uma busca pela santidade, mas também esse sentido mesmo de comover-se diante das situações, né? Porque assim, né? Jesus Cristo, ele chorou, né? Chorou a morte de Lázaro. É o Isso, versículo ele chorou. mais curto da Bíblia, Justamente. né? Jesus Isso aí. Então, a humanidade, né? A força do amor, da caridade, ela passa pela humanidade, né? Infelizmente, o ser humano ele está se desumanizando, tá virando assim Concordo um animal plenamente. qualquer, né? Aí o que é que acontece, né? O que acontece é isso que está no mundo, né? Barbaridades. Então precisamos nos humanizar e o amor, a graça de Deus passa por aí, por essa humanização. Ele quis ser humano para nos tornar divino. Então, se ele se tornou humano, é porque Também creio nós... assim. Justamente. Então a gente precisa, né, se tornar humano e querer deixar de querer ser animal irracional. Isso é Além da misericórdia, qual o significado do perdão? Perdão. O perdão, né, ele rejuvenesce a pessoa que perdoa, não o perdoado. Certo? Porque assim, a pior coisa que tem é uma pessoa carregar uma mágoa pro resto da vida. Dizem aí que é doença até de câncer, Pois né? Faz tudo. da depressão, né? Dá tudo, né? Então, olha, por que eu vou ficar comigo, pra mim, né? Puxar pra mim um problema que é seu, né? Verdade, ó. Perdoar 70 vezes 7, né? O que Jesus nos ensina, né? verdade. Então, a opção mais coerente nossa é perdoar, né? É acreditar que o outro também merece a misericórdia. Eu não ia querer isso, né? Jesus Cristo, ele vai dizer que nós seremos medidos conforme o que a gente também vai medindo as pessoas. Então, a nossa salvação depende disso aí. E aí eu vou querer destruir a minha salvação porque eu não consigo perdoar uma pessoa.
Mas aquela história que a gente deve perdoar, mas pronto, eu não vou mais fazer nada por aquela pessoa. Eu quero a distância. Aí, Na não verdade, é perdão. Eu também o perdão, concordo ele não é com a esse, irmã né? também, eu Esse acho não, que também não é não a é. misericórdia, não é o amor, né? Quando se passa também, quando se coloca a questão da misericórdia, o perdão, ele deve andar lado a lado. Como que eu posso perdoar se eu não consigo nem olhar? Isso daí é mentir para si próprio, né? Então, a verdade, ela passa por olhar para aquele... Não é... tem gente que diz, eu não consigo esquecer, não é? Mas eu vivenciei a questão do perdão, mas eu não consigo esquecer. Aí o esquecimento já é outra coisa, né? Porque ninguém tem o Alzheimer, né? Graças a Deus. Mas é outro processo da vida. Aí Agora, pode ser um psicólogo. agora, se trabalhar quando né? Espiritualmente Isso, quando você trabalha a parte espiritual, né? Você vai para um padre pedir socorro nesse sentido espiritual, numa confissão, busca e vê que ainda é algo muito profundo, que não consegue, que é algo mais seu, você busca também as ajudas profissionais para que você possa curar e se libertar. Porque como a irmã colocou, o perdão ele é seu, né? É uma cura interior, né? A partir dessa cura interior, você consegue ver o outro naturalmente. Porque assim, também existe, né, os vários tipos de perdão, né? Tem problemas que você não consegue perdoar porque aquilo veio desde a gestação, desde o ventre materno, desde a infância, né? Às vezes você não consegue perdoar o seu pai ou a sua mãe por alguma coisa, às vezes tem aqueles problemas. A famosa intriga no Nordeste. Intrigas e traumas, né? E traumas também. Né? E os traumas, e aí isso não converge em conflitos, né, familiares, e as pessoas às vezes não conseguem se perdoar porque não se conhecem, não sabem, né, o porquê que você não consegue perdoar fulano. Por que lhe impede o perdão? Às vezes é uma situação própria sua, do seu humano, que aí sim, aí precisa de um profissional, né, um psicólogo, um psiquiatra, não é? É a necessidade disso, para que você trabalhe o seu ser, os seus traumas, para que esse trauma não venha lhe prejudicar na sua salvação. Curar, a pessoa tem que se curar. Justamente. É um espelho, né? Eu digo muito assim, faço uma comparação com a questão do espelho, né? É esse reflexo que às vezes a gente vê em si próprio e diz que ser o outro, né? A gente diz muito isso, né? Eu não gosto de fulano porque ele me irrita, porque ele faz as coisas erradas, mas quando a gente vai olhar para si próprio, nós também irritamos muita gente, né? Então, esse cuidado que nós temos que fazer de não trazer de fato a infância e a afetividade que não foi curada para o meu irmão, para aquele que está na frente, né? Às vezes você acaba fazendo isso com o outro, você acaba recebendo aquela mágoa, aquela questão ofensiva, e aí depois, com o tempo, você contamina outra pessoa porque você fala para uma pessoa que não tinha nada a ver com aquele caso, e aí você vai passando para um outro que vai, às vezes, virando uma bola de neve. Exatamente. Isso é uma coisa, assim, extremamente importante. Vamos falar de festa? É bom. Eu queria falar de festa, Suzy. Vamos falar, então. Olha, diga aí, como Suzy, é que foi então, a chegada do Padre Aleph. Olha, vocês quer estão saber, por dentro, né? Tenho certeza que ele deve assistir esse podcast aí depois. Com certeza, mas foi uma grande alegria, né? Como é que foi esse momento, né, durante o sábado, né, teve toda essa festividade, na comunidade em si geral, Sussuapara, Bocaina, na paróquia, não é isso? Como é que foi essa receptividade? Como é que vocês entendem esse novo tempo para a paróquia? É onde vocês fazem todo esse trabalho, né? Em relação ao novo tempo, já se diz, né? O novo é renovação, né? Então, a cada momento que essa expectativa que nós estávamos, né? Assim, um padre jovem, da juventude,
para servir os jovens também, não só, né? Mas uma das coisas que eu acho importante é a mãe dele também, ele trabalha com a juventude, mas a mãe dele trabalha com os idosos, né? Dona Nílvia, né, assim, a pastoral do idoso, né? E ela tem todo essa missão. E lá foi uma acolhida muito bonita, né? Bem preparada, pensada em equipe, em comunidade, né? Pediram assim ajuda nossa, Filhas da Caridade, para dar essa ajuda, né? Nós nos dividimos, né? Irmã Consolação pode falar aí melhor da parte da acolhida, da animação, e eu estava nessa parte lá eu estava lá na parte da liturgia, né? Essa parte mais da oração, de preparar a liturgia da missa no momento que ele teve, né, Irmã Consolação? Então a comunidade, né, ela se organizou, se fez esse encontro, reunião, né, e foi preparado, né, primeiro momento, uma concentração ali no Paquetá, né, isso? Na paróquia São Pedro, né, ali do Paquetá, da comunidade Paquetá, com todas as comunidades de Sussuapara, certo? Com as comunidades de Sussuapara. Então, a partir dali, né, na chegada dele, teve muita animação, né, com o grupo Despertar, né, o Ministério de Música Despertar, dos jovens, viu, de lá de Sussuapara. Dessa chegada, quando ele chegou também, teve um momento da entrega, né, da chave da cidade pelo Dr. Naerton, né, o prefeito, sim, o prefeito, né, de Dr. lá, Naerton. de Sussuapara. E a partir daí também teve uma fala, né, nossa, das irmãs, Dom Plínio, né, também a gente, então, e o povo acolhendo. A partir daí ele entrou no carro, um carro aberto, né? E nós fomos conduzindo ele numa carreata. Pense na carreada bonita. Olha, viu? que era bonito. Eu vi Era algumas carro, imagens moto, aí. o que tivesse transporte. Muita gente. Bem recebido, Muita né? gente, a coisa mais linda, viu? Muito linda. Eu vi, foi muito bonito mesmo, foi muito bacana. Ele chegou lá na igreja, né, São Sebastião, que é a sede. Nós fizemos esse momento assim, o conselho fez um momento de acolhida, né, a apresentação. Em seguida daquele momento, partimos, né, para Bocaina. Mas ele ainda continuou no carro em cima, mas levando o nosso santo padroeiro ali de Sussuapara, São Sebastião, né? Então tinha que segurar ali entre se equilibrar e o santo do lado também, né? Com certeza. Que era bem difícil, mas aí ele foi. E as comunidades que já eram mais próximas de Bocaina, no sentido do caminho, como Tamboril, né? As Vila outras Crioula, né? A Vila Crioula, ela já é o início já de Bocaina. Isso, E essas assim. comunidades, elas estavam na rua e seguiam, iam completando. Foi aumentando a carreata. Foi aumentando a carreata, exatamente. Todas com seus banners das suas comunidades, todas bem fervorosos, eles acolhendo, assim. E a gente foi para Bocaina. Chegando lá não foi diferente, né? A acolhida do povo. Também teve o prefeito da cidade, que acolheu, deu a Guilherme chave, né? Macida. Exatamente. Ele deu a chave, né, da cidade e assim partimos ali no processo de acolhimento que teve lá também muito bonito e descemos do carro e fomos a pé, né, até a igreja, lá do posto da entrada, né, o posto de gasolina, até a igreja, né, então cumprimentando o povo nessa acolhida e quase passando do horário, mas ele conseguiu ainda, né, a gente se organizar para poder fazer a Santa Missa, que foi lindíssima, né, presidida pelo nosso bispo, Dom Plínio. Estamos... Concluiu essa pergunta? Sim. Fica com você a bola. Então, estamos iniciando ainda, né, no início de um novo ano, 2025. Qual mensagem vocês deixam para cada um que está nos vendo agora? Olha, nós queremos deixar a mensagem do ano do jubileu, né, que a igreja, o Papa Francisco, né, deixa para todos nós, peregrinos da esperança, sabe? A gente jamais, né, deve deixar ou perder a esperança, né, porque o que nos move é a esperança. Através do acreditar, né, acreditar que Deus está conosco, que Deus, né, Ele nos conduz, Ele nos ilumina, independente, né, da crença religiosa, você ter um ponto que você possa olhar e dizer, é por aqui, eu quero ir por aqui. Ter esse projeto, né, na sua vida
e ser esse peregrino da esperança. Todos nós somos peregrinos, né? Nossa vida é peregrinar. Né? Hoje nós estamos aqui, amanhã a gente pode estar em outro local, a gente vai em busca de um trabalho. É uma loucura, né? A nossa vida é uma loucura, né? Então a gente vive buscando a sobrevivência, né? Então, nessa sobrevivência, existe essa peregrinação, não é? Pela vida, para ser feliz, né? E não tem quem queira ser infeliz. Nós queremos ser felizes, pessoas Com certeza felizes. absoluta. E vocês sabiam que essa felicidade a gente só vai alcançar quando a gente alargar o nosso coração e dizer assim, deixa Deus entrar. Deixa a luz do céu entrar. Vamos lá, olha a Suzy, sabe cantar bacana. Vamos lá, Olha aí. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Querido irmãos e irmãs, né, que nos escutam, vamos deixar a luz de Deus entrar e viver a esperança, porque ela é que nos move a sermos melhores. E a esperança, como diz o Papa, né, como diz a passagem, né, a esperança não nos decepciona. Então, esperançar com alegria, olhando também uma grande missão, não só deixar a mensagem, mas uma missão, né? Nós, como serva dos pobres, todos os batizados também são chamados a evangelizar. E a gente deixa essa missão para cada um, né? Para nós que estamos aqui, primeiramente, todo o povo, né? Olhar o irmão com caridade, né? E misericórdia. O olhar, ele pode dizer muita coisa para ele. É verdade. Bom, a gente queria agradecer, né? Mais uma vez, né? Isso. Obrigado de coração. Irmã Consolação, a irmã, até eu não estou entendendo. Erilene. E nem eu estou entendendo a minha letra aqui, que ficou muito ruim. Mas é assim mesmo. É letra de médico. Mas obrigado, foi muito bom. Sintam-se à vontade. O nosso podcast do Querido Piauí é de vocês. E eu tenho certeza que vocês vão vir outras vezes, porque tem muita coisa boa aí para ser falada, para ser dita, e o mundo precisa ser um mundo cada vez melhor. Muito bem. Qualquer dia desse a gente marca para vir aqui com a juventude do grupo de opção de vida. Com certeza. Opa. Deixar esse estúdio aqui lotado de jovens. Opa! E as pré-postulantes que estão lá em casa, Olha né, aí. as jovens em formação, a gente já deixa também Espaço esse abraço aberto. especial para elas também. abraço. Todas as jovens, né, que são acompanhadas, jovens em geral, né, pelo grupo de opção de vida, né. A gente também agradece, assim, em nome de toda a companhia das Filhas da Caridade, né, essa oportunidade de estarmos aqui falando da nossa casa-mãe, falando do coração, falando dos pobres, né, daquele que nós amamos e servimos. Parabéns pelo trabalho e obrigada. Obrigada. Então, Obrigado. a gente aqui agradece, viu? Muito obrigado mesmo, né, pelo convite. E contem conosco em nossas orações. Amém! Exatamente. Muito obrigado. Nossas orações. Bom, para você que quiser assistir esse e outros episódios, é só ficar ligadinho no nosso podcast. Fiquem com Deus, um forte abraço, então, Beijo de também. cada um de vocês. Tchau, tchau, até o próximo episódio.